escrever, você vai... Gravando aí. Tá, então vamos fazer aqui também, igual a gente fez com esse último agora, o anexo 28, correspondendo então pela informação número 28, negociações, propinas, BR Distribuidora. Na verdade, um assunto que já foi tratado quando a gente falou do termo de colaboração 1112, né? Mas só para a gente então reiterar aqui e ficar em termo próprio, já em correspondência a um anexo, né? Aí só pode repetir assim, rapidamente essa reunião em 2009. Né? Essa reunião foi feita logo após a posse do Lima. O Pedro Paulo e o Lucídio me chamaram que queriam conversar, queriam conhecer, ou seja, queriam que eu informasse as possibilidades de negócio na BR. E foi muito insistente. Aí eu falei com o Lima, e o Lima se prontificou. O Lima nesse ponto tinha... o Lima e eu tínhamos uma relação... Depois é que o Lima andou ficando meio, mas muito boa, né? E o Lima falou, não tem problema, nós vamos juntos, né? E é melhor porque a gente já esclarece logo. Foi uma atitude bastante, me surpreendeu até não era característica do Lima enfrentar assim. E ele foi lá comigo, né, para atender essa demanda do Delcídio e do PP principalmente. O Renan, minha surpresa foi ver o Renan, porque eu nunca tinha visto o Renan falar de Brasília, né? E estava lá no anexo o Renan, junto com o PP e junto com o Delcídio, né? Aí nós chegamos. Tá, então isso foi logo depois, deve ser agosto ou setembro de 2009. Nessa época. Tá. Então, dessa reunião participaram o senhor, o senador Renan, o senador Delcídio... O senador Delcídio e o Pedro Paulo e o Lima. Tá. E aí, nessa reunião, eles começaram a me perguntar, eu comecei a tentar fazer... Eu não queria ser tão explícito como... Me lembro disso agora. Não, podemos falar, existe a possibilidade disso, daquilo. O Lima falou, não, peraí. O Lima foi professor há muitos anos, então ele é muito didático, né? E foi muito objetivo. Falou, não, quero deixar bem claro para os senhores que nós estamos aqui, entendemos que temos que ajudar o partido, temos que ajudar dentro daquilo que é possível, né? Que não prejudica a Petrobras, a BR. A minha função é... Ele fez um discurso, um preâmbulo, tipo, não, tudo aquilo que for possível, correto, dentro da legalidade que nós podemos. E aí falou, dentro da BR, o que existe de discricionalidade é venda de álcool, venda de aluguel de transporte e construção de barcos. Resumindo, foi isso. Ele, o assunto se estendeu um pouco, o Renan não falou nada. Não falou nada. O Delcídio e o Pedro Paulo perguntaram algumas coisas, tipo, mas e tal. Mas o objetivo do Lima foi bom, porque como ele se antecipou, nesse ponto ele foi bastante inteligente. Quer dizer, ele evitou discussões do tipo, vai ter um negócio A, um negócio B. Ele falou, não, ele falou assim, a regra do jogo é essa. Caiu na área pênalti. Mais ou menos assim, né? Então, dentro daquilo que for possível, nós entendemos que temos que atender, vamos atender dentro do que for possível, desde que não prejudique. Minha função aqui é defender a BR, fez um plano, mas existe possibilidade nesses 3 assuntos aqui. Deixou em aberto, e aí pronto. Quer dizer, com isso me ajudou, porque havia aquela... Eu, por ser mais antigo, o pessoal me chamou, na realidade, porque eles não tinham... O Lima era novo. Era a primeira vez que o Lima ocupava um cargo dessa magnitude, dessa expressão, né? Aí me chamaram, porque como eu era diretor, tinha sido diretor, já conhecia todos eles, né? Menos o Pedro Paulo, que eu conhecia nessa época. O Delcídio, vamos chamar o Nestor já conhece a regra do jogo e tal. Mas aí o Lima foi junto, eu vou lá também. Vamos lá, que é bom que a gente já esclarece a regra do jogo. E eles gostaram. Eu lembro, inclusive, que o Lima comentou, não gostei da cara do Renan.
Eu lembro disso. Porque o Renan faz uma cara meio impassível, né? Ficou olhando o filme, não fez nenhum comentário. E eu me lembro desse comentário, agora eu estou me lembrando desse comentário do Lima. Pô, não gosto da cara do Renan. O Renan não fala nada, fica quieto. Mas você nota que aquele negócio o cara que vai criar problema mais adiante. Mas foi só um comentário comigo depois. Não... E aí então depois o senador Renan chama o senhor no gabinete dele para se queixar então que não está recebendo. Isso já bem depois. Isso aqui é 2013? 2012 mais ou menos, 2012 antes, não, 2013 já tinha... 2012. 2013 o Renan já estava fora. 2012 ele chama o senhor no gabinete dele lá Não, eu ia com de vez em quando eu ia lá, não foi uma vez, eu fui várias vezes, ele me convidava. O Renan, eu posso contar uma história do Renan, o Renan quando houve a crise, isso eu posso ilustrar, do escândalo que houve, né? Ele ficou muito abatido, realmente ele se sentia injustiçado. E foi para a eleição de 2010, né? Eu me lembro que ele foi para a eleição de 2010 sem a minha ajuda, eu não consegui colocar ele, mas ele não se incomodou, ele me convidou e foi eleito. Ele e o filho dele, o Renanzinho, foi eleito deputado. E ele tinha me dito: Nestor, eu fui injustiçado, eu vou voltar ao Senado e vou ser presidente do Senado. Me lembro dessas palavras dele claramente. Aí nós fomos almoçar no restaurante em Brasília, só nós dois, ele exultando. Eu me lembro que ele dizia isso, eu enfrentei um governo do Estado, porque ele era oposição, o PSDB era o governo, o Teotônio era o governo. Eu enfrentei o governo, e estou voltando para o Senado. Eu enfrentei a máquina, ele falava assim, enfrentei a máquina. Eu falei, pô, o pessoal, era uma mesa reservada, né? Só estávamos nós dois, mas ele estava empolgado com a êxito da campanha do filho, que foi muito votado, deputado federal, e agora foi eleito governador. E aí me garantiu, e eu vou voltar a ser presidente do Senado. E voltou a ser presidente do Senado. Ele se considerava, mas eu pensei que fosse até meio... Ele falava com sentimento, eu vou voltar. Isso me lembra. E aí nessa época... Então só tinha vários encontros. Sim. Tá. Mas aí nessa reunião específica, então lá no gabinete dele... Mas isso já foi depois. Sim, aí depois, lá em 2012, já quando ele retira o apoio do... Aí ele, como o negócio não acontecia, ou seja, os frutos não apareciam, ele aí perdeu a paciência comigo, em geral. Foi muito educado, ele falou, Nestor, olha, eu sei que você faz os melhores esforços e tal, mas eu considero o nosso acordo encerrado. Que não havia acordo nenhum, ele se atribuiu esse acordo. Ele nunca me indicou para nada. Na prática, eu nunca fui indicado pelo Renan. Ele tinha uma dívida por eu ter ajudado em 2006. Sim. Mas indicação mesmo ele nunca fez. Talvez tenha ajudado lá não ter o ajudou. senhor no quadro, ou nem isso? Nada. Isso o próprio Delcídio me falou, nada. Ele participou do recebimento, por isso que eu explicava. Não, na hora de receber o dinheiro, ele recebeu. Mas ele não se portava com o senhor dizendo que ele era assim também? Não, ele se considerava... Ele se considerava o seu padrinho político, mas na prática você acredita que ele não... Não, acredito não, eu tenho certeza. Ele não fez nenhum movimento. Tanto que quando houve o movimento de saída, bom, primeiro que ele estava completamente enfraquecido por conta do escândalo. Quem pediu desculpas foi o Jader. Quando houve o movimento, eu liguei para o Jader, falei, senador, eu chamava de senador, igual foi deputado, senador, Jader, o senhor está acontecendo isso. Ele falou, Nestor, você me desculpe, você cumpriu o seu compromisso, nós não estamos conseguindo manter o nosso compromisso. Por uma série de razões políticas, eu devo essa desculpa a você. E aí ali ele encerrou e aí o Jader nunca mais... o apadrinhamento, digamos assim. Aí ele não tinha força, porque ele sabia que o Lula tinha feito um acordo com a bancada mineira. Mas o Renan, eu nem pedi ajuda porque o Renan estava completamente esfacelado, né? Estava no meio, ele tinha renunciado ao mandato de presidente para não ser cassado e tudo isso, né? Então ele... Por isso que não... Mas depois...
como houve ele considerava que desde aquele episódio de 2006 ele vinha, quer dizer, mantendo a indicação. Né? E aí, então, como o senhor já disse no outro termo, a partir de 2010 são feitas reuniões periódicas, então, com Pedro Paulo, Delcídio, Zones, para tratar aí era para tratar dos projetos, de interesse comum ali. Tá, quando o senhor fala de projetos, são negócios que podem gerar propina, é isso? Dos projetos que podia, claro. Não havia reunião para discutir o dia a dia da BR, era para discutir, bom, projeto tal, esse projeto aqui, o básico, principalmente isso aqui, por que não saiu ainda? Por que não saiu ainda? O que está atrasando? O que está pegando? Né? Eram reuniões de cobrança. Né? Eram reuniões como vocês chamam, eu como diretor chamava meu gerente e dizia, pô, a situação não está saindo por quê? Né? E eles faziam mais ou menos igual. Sim. O que está acontecendo? Vocês estão demorando. Aí teve esse episódio que eu falei, o Lima está segurando lá. Sim. Mas não eram assuntos específicos. Doutores, mais alguma coisa? Doutora? Não? Nem claro. Então, primo? Aproveito a parte dessas reuniões periódicas também. Porque também está nesse anexo, né? Só para a gente ter um termo de colaboração, contemplar tudo que está no anexo, na verdade. Né? Tem mais basicamente só repetiu aqui o que já tinha dito, né? Alstom, o voto não é de vocês, e da Pérez Por que a senhora está falando desses? Não, que não está aqui, né? Que não está aqui, tem outros assuntos. Isso. Sim. Tá. Então a gente encerra por hoje, e aí amanhã a gente retoma de novo. 9 horas. Mantém aquela questão da reunião com o Collor na casa da Linda? Não, essa não está tratada aqui nesse anexo, não. Até que a gente foi bem, né? 5, né? Se fizer isso todos os dias. Primeiro dia sempre demora um pouco mais, primeiro dia demora um pouco mais. Consegue terminar tudo semana que vem. Nossa, a gente foi. Deixa eu ver.